a força da assistência religiosa, né, a condição capaz de o quê? Ajudar na recuperação do apenado, da pessoa que sofreu uma pena porque cometeu um crime ou uma contravenção, né, contra a sociedade. Ok? Artigo de número 2 da lei de número 49 de 76. Quem pode ler com a gente? Vamos todo mundo ler aqui no quadro? Vamos lá? A assistência será prestada nos diferentes credos. Prestada nos diferentes credos. O que significa isso? O espírita necessita de assistência, o católico necessita de assistência, o evangélico precisa de assistência, e a assistência tem que ser prestada no credo da pessoa assistida. Olha, a maioria de nós aqui, todos nós aqui, eu creio, nós somos evangélicos. Mas quando vamos ao presídio prestar assistência religiosa, a pessoa espírita lá ou católica, ela não é obrigada a receber a nossa assistência e ela não pode ser obrigada, não pode ser imposta a ela receber a nossa assistência. O Estado tem a obrigação, por lei, de providenciar uma assistência religiosa no credo dela. Agora, os evangélicos vão prestar a sua assistência com a liberdade que é peculiar, que o país é um país que prega e tem na Constituição, né, uma base, né, da liberdade religiosa. Você vai poder chegar lá, assistir as pessoas, e quem quiser compartilhar aquele momento de assistência religiosa aos evangélicos, poderá também participar e fazer parte daquele momento de assistência. Artigo 3º, vamos ler? Caberá às autoridades religiosas, de acordo com o secretário de Estado de Justiça, a indicação dos responsáveis de cada credo e agentes religiosos, como também suas substituições. Então, a autoridade religiosa é que faz a indicação das pessoas preparadas, cursadas, para exercer esta capelania prisional de acordo com a Lei 49 de 1976. Então, a autoridade religiosa, indica à Secretaria de Estado e Justiça os nomes das pessoas que vão o quê? Voluntariamente prestar a assistência religiosa. Quem são essas pessoas? Os capelães formados, preparados, né, com toda a condição de serem indicados pela autoridade religiosa. Quem são essas autoridades religiosas? Os pastores das igrejas são autoridades religiosas. Veja que o pastor, ele é reconhecidamente por lei uma autoridade religiosa. E ele tem o poder de indicar para a autoridade pública, ok? As pessoas, os capelães, que vão estar exercendo voluntariamente a capelania prisional. Mais adiante. A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, lembrando que essa lei é anterior à Constituição de 88, é a lei que institui
a execução penal, ou a chamada lei de execução penal. Todo preso, ele está debaixo desta legislação. Nós só trouxemos o artigo 24, parágrafo 1º, parágrafo 2º, que tratam especificamente, a lei de execução penal, que trata especificamente da assistência religiosa para os presidiários. Olha o que diz o artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto, olha que coisa interessante, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Não é nenhum favor que a autoridade penal, que a autoridade carcerária abre para os capelães exercerem a capelania. Não é nenhum favor, é uma prerrogativa legal, é uma obrigação do agente público permitir a assistência religiosa com liberdade de culto e permitir ainda que o detento, que o preso, que o internado receba literatura que ajude o quê? Na instrução, na assistência religiosa desse apenado. Então, será prestada aos presos e permitindo que eles, tenham acesso a publicações, literatura, isso quer dizer Bíblia, revistas, lições bíblicas, livros, de gênero religioso, para que a pessoa que tenha a sua assistência religiosa prestada com eficiência e com qualidade. Então, os senhores estão acabando de ver que não é favor o agente público permitir, é uma obrigação dele abrir espaço, abrir oportunidade para que o capelão, devidamente credenciado na Secretaria de Justiça, principalmente na vara de execuções penais, prover voluntariamente a assistência religiosa nos presídios. Então, quando fala aqui de internados, também a capelania prisional vai atuar aonde, senhores? Se fosse em São Paulo, nós chamaríamos de FEBEM, que também foi extinta. Aqui no Rio de Janeiro, as casas de internação de menores, que é chamado de FUNABEM. Também nesses locais de internato de menores, a capelania deverá exercer o seu papel e levar a assistência religiosa nos termos da Lei 7.210 de junho de 1984. Porque também, para esses internados, a lei os alcança, levando o Estado à obrigação de providenciar a assistência religiosa. Esta obrigação, senhores, ela é tamanha que é função do Estado, numa interpretação mais clássica, é a obrigação do Estado convidar a autoridade religiosa para oferecer a assistência religiosa. Não pensem, senhores, que é a igreja que tem de ir ao Estado pedir permissão. A Constituição Federal, a previsão legal, a lei de execução penal prevê que o Estado tem que convidar, tem que providenciar ao quê? Condições, convidando a autoridade religiosa para o quê? Prestar a assistência
religiosa aos presos e também aos internados. Os senhores entenderam? O que nós vemos nas igrejas, erradamente, são os pastores, buscando uma oportunidade, pedindo autorização, correndo atrás, batendo na porta da autoridade pública, pedindo por favor para que fosse permitido, para que seja permitido o acesso, de nossos capelães para prestarem assistência religiosa. Quando, na verdade, o correto é o Estado pedir ajuda, solicitar às autoridades religiosas o apoio necessário para a prestação da assistência religiosa. Os senhores entenderam? É uma visão nova ou não? Porque o que nós vemos é que a igreja pede permissão, pede por favor, corre atrás, muitas vezes é negado, quando na verdade é um direito do preso receber a prestação, da assistência religiosa, e é uma obrigação do Estado, através do seu agente público, o cumprimento da assistência religiosa. Em outras palavras, a igreja ou qualquer cidadão pode acionar a justiça para garantir que um determinado presídio ofereça aos seus internados, aos seus presos, o quê? A assistência religiosa. E o juiz, vendo a previsão legal, ele o quê? Baixa uma determinação, obrigando a autoridade pública, o diretor do presídio, o administrador do presídio, prover, por força de decisão judicial, o quê? Na base da lei, a assistência religiosa. Então, não é um favor, é uma obrigação do Estado. O Estado tem que convidar a igreja, a autoridade religiosa, para que a autoridade religiosa indique um capelão para esse capelão voluntariamente dar o que? A assistência religiosa. Ok? Perguntas? Pode voltar um pouquinho? Parágrafo, pode passar. Parágrafo 1º do artigo 24. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. É o que ocorre hoje, senhores? Não. Então a lei manda que o agente público separe um local apropriado com dias, horários, para que o capelão possa prestar assistência religiosa de forma eficaz, de forma plena, para o quê? De acordo com a lei 49 de 76, ajudar na recuperação real do preso. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. O preso tem o direito de receber assistência, ok? O Estado tem a obrigação de exercer a assistência, de providenciar a assistência, mas o preso não pode ser obrigado a assistir a assistência religiosa que não for do seu agrado. Não pode ser imposto, chegou o padre lá, não pode ser obrigado o evangélico assistir o culto, a missa do padre. Não é admissível o pastor receber por obrigação o católico, o preso católico, ele é
obrigado a assistir o culto dos evangélicos. E por assim em diante. Ok, senhores? Vamos adiante? Artigo 41. Ó, ainda dessa lei. Constituem direito do preso. São direitos do preso. Ó, quem pode ler com a gente? Assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Então, ó, constitui um direito líquido e certo do preso à assistência religiosa. É um direito dele. Diz que o preso não tem direito? Tem direito. Entre outros direitos, a assistência religiosa, que nós vimos lá no artigo 24, como deve ser. Então hoje, a partir de agora, os senhores capelães têm o quê? A legislação em mãos e podem pleitear, sugerir à autoridade pública que cumpra o seu papel como agente público, providenciando os meios para que a capelania prisional exerça seu trabalho e preste assistência religiosa de acordo com a forma da lei. Agora, nós vamos ver, e não ocorre no estado do Rio de Janeiro, talvez ocorra em outros estados, mas a lei número 1672, de 25 de junho de 1990, que cria no seu artigo 1º o quadro de capelães evangélicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro,